Boa tarde, boa noite, bom dia a você que está conosco, participando e acompanhando os estudos das obras de Leon Denis. Te convidamos a fazermos a prece para iniciarmos o estudo desta tarde. Nós queremos agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade do estudo, agradecer aos bons espíritos que coordenam as atividades de nossa casa, e a Maria, nossa Mãe Santíssima, que ela possa envolver com o seu manto de luz, de paz, de amor, todo o planeta Terra, envolvendo aqueles que estão nas frentes de comando, aqueles que estão nos cargos políticos, que precisam tomar decisões para a humanidade, que eles possam ser tocados pelo amor de nossa Mãe Santíssima, e que essas guerras, esses conflitos possam cessar, que haja cada vez mais a consciência da necessidade da paz, e que ela comece dentro de cada um de nós. E agradecemos, então, pela proteção dos nossos lares, que Deus tenha sempre muita compaixão e misericórdia de todos nós, amenizando os fenômenos climáticos, para que cada vez mais a gente possa ter condições de melhorar também os cuidados com o nosso planeta, a fim de que a gente sofra menos. Então, agradecemos mais uma vez, rogando que os nossos lares estejam cada vez mais envolvidos nessas vibrações de amor, sendo transformados em pontos de luz para o trabalho no bem. Muito obrigada, que os bons espíritos estejam conosco, nos incluindo no entendimento dos estudos desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 6º do livro Depois da Morte. Hoje é o finalzinho aqui do capítulo, né? A gente está estudando com bastante vagar, bastante cuidado, porque é uma parte importante até para a gente entender o restante da obra. Antes de começar, Ricardo, eu vou colocar aqui a divulgação da nossa campanha de Natal. A gente faz a divulgação no final. Hoje eu vou pedir licença para a gente falar um pouquinho no início também. Para vocês que estão acompanhando aí o nosso grupo de estudos, né? Nós te convidamos a participar conosco desse ato de doação. Nós estamos arrecadando qualquer valor em dinheiro para que a gente possa ajudar a Sopa dos Pobres, que é uma instituição aqui de nossa cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais. E ela é uma instituição, é uma obra social, porque ela acolhe todos os dias centenas de pessoas, alimentando, trazendo para essas pessoas um pouco mais de conforto. E também, junto com isso, eles fazem uma capacitação para tentar incluir aqueles que estão desempregados ou sem uma colocação profissional, recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Então, eles têm cursos profissionalizantes, é um trabalho muito bonito. E aí a gente vai destinar toda a doação para a compra de kits de higiene pessoal para as pessoas que são acolhidas nessa instituição. Então, qualquer contribuição que você envie para a nossa casa será destinada para ajuda a essa instituição e será muito proveitosa para todos nós, né? Então, nós vamos iniciar, então,
o estudo, propriamente dito. Tá bom? Vou começar a ler aqui. Então, nós vamos dar continuidade, né? Eu vou ler, no meu aqui, é a página 70, o penúltimo parágrafo. São Clemente de Alexandria e São Gregório de Nice exprimem-se no mesmo sentido. Este último expõe que a alma imortal deve ser melhorada e purificada. Se ela não o foi na existência terrestre, o aperfeiçoamento se opera nas vidas futuras e subsequentes. Tais revelações tinham se tornado outros tantos embaraços. A Igreja Oficial, nelas iam os heréticos basear seus argumentos e sua força. Abalada se achava a autoridade do sacerdócio. Com a reencarnação, com o resgate das faltas cometidas pela prova e pelo trabalho na sucessão das vidas, a morte deixava de ser um motivo de terror. Cada qual a si mesmo libertava do purgatório terrestre se libertava do purgatório terrestre por seus esforços e progressos, e o sacerdote perdia a razão de ser. Já não podendo a Igreja abrir à vontade as portas do paraíso e do inferno, via diminuir o seu poder e prestígio. Julgou, portanto, necessário impor silêncio aos partidários da doutrina secreta, renunciar a toda comunicação com os espíritos e condenar os ensinos destes como inspirados pelo demônio. Desde esse dia, Satanás foi ganhando cada vez mais importância na religião católica. Tudo o que esta embaraçava foi-lhe atribuído. A Igreja declarou-se a única profecia e permanente. Não, peraí, acho que eu pulei uma parte aqui, eu li errado. A Igreja declarou-se a única profecia viva e permanente, a única intérprete de Deus. Orígenes e os gnósticos foram condenados pelo Concílio de Constantinopla em 553. A doutrina secreta desapareceu com os profetas e a Igreja pôde executar à vontade a sua obra de absolutismo e de imobilização. Viu-se então os sacerdotes romanos perderem de vista a luz que Jesus tinha trazido a este mundo e recaírem na obscuridade. A noite que quiseram para os outros fez-se neles mesmos. O templo deixou de ser, como nos tempos antigos, o asilo da verdade. E esta abandonou os altares para buscar um refúgio oculto. Desceu às classes pobres, foi inspirar humildes missionários, apóstolos obscuros, que sob o nome do Evangelho de São João procuravam restabelecer em diferentes pontos da Europa a simples e pura religião de Jesus, a religião da igualdade e do amor. Porém, estas doutrinas foram asfixiadas pela fumaça das fogueiras ou afogadas em lagos de sangue. Toda a história da Idade Média está cheia dessas tentativas do pensamento, desse despertar imponente, vindo depois as reações do despotismo religioso e monárquico e períodos de triste silêncio. Eu vou dar uma paradinha aqui, então, para a gente refletir sobre esse trechinho aqui. Então, como a gente está vendo, Leon Denis está fazendo uma crítica ainda, né, ao catolicismo. E o que a gente percebe, né, é que
talvez esse que a gente chama de catolicismo ortodoxo, né, que foi aquele que foi sendo desenvolvido no início lá, não pelos cristãos primitivos, como a gente viu semana passada, né, que eles seguiam os ensinamentos do Cristo, mas pelos que foram vindo depois, né. Então, assim, talvez esse próprio ortodoxismo religioso, né, possa ter causado muita deturpação, assim como a influência, ou a influência não, a mistura dessa fé, dessa crença, com a política, com as questões financeiras, né? Então, o dinheiro em si foi trazendo um problema muito grande a ser resolvido através das doações, através daquelas próprias relações de poder ali que estavam sendo criadas, né? Então, eu acho que esse foi o grande problema. O início de tudo, ele foi coerente, vamos dizer assim, coerente com os ensinos do Cristo, mas que depois foi sendo deturpado, né? E é interessante que Leon Denis vai fazendo uma cronologia muito bacana, porque ele vai dizendo assim, olha, ele vai apontando elementos que podem trazer para a gente um indício do que aconteceu de verdade. A grande questão que às vezes a gente se faz, né, se pergunta, é aonde foi que o cristão se perdeu? E ele vai trazendo esses elementos aqui, né? Então ele vai falando, né, o que pode ter acontecido com essa doutrina secreta, com esse conhecimento de uma verdade que o próprio Cristo trouxe para a gente e que ficou aí deturpada no mundo, né? Então, quando ele traz essa questão que a reencarnação poderia ser essa consciência de que a gente mesmo vai ter que, de alguma forma, resgatar os nossos equívocos, talvez isso seja a grande chave de entendimento do que deu ruim, o que ficou perdido e por que eles não deram sequência, os cristãos, né, principalmente ortodoxos, depois como que a gente fala? Esqueci o termo agora que a gente usa. Do apostolado, né? Que é o termo importante para a gente entender dos cristãos, dos apóstolos, né? Que seguiram as ideias de Jesus. O que deu errado depois deles, né? Então, talvez essa questão de que cada um seria responsável por si e pelas suas escolhas é que fosse o grande ponto causador dessa deturpação toda. Por quê? Porque quando eu falo que cada um é responsável por si, pelos seus atos e pelas consequências desses atos, eu tiro o poder de um homem sobre o outro homem. Aquele poder que muitos tentaram ter e tentam até hoje, não tem tanta diferença assim em algumas religiões, de que, olha, se você não fizer tudo que eu estou falando, você vai para o inferno. E essa dominação, ela tira do homem a responsabilidade dele, que é ele que é responsável pelos seus atos. Não tem mais um ser ali no comando, né? Como que a gente fala? Uma hierarquia religiosa. Somos nós que vamos arcar com as nossas consequências, né? Então, eu não preciso de um padre,
eu não preciso de um pastor, eu não preciso de ninguém para ser o intermediário entre as minhas falhas e a minha conexão com o divino. Sou eu, comigo mesmo, né? Então a reencarnação, ela traz esse elemento, né? Então, eu acho que é isso, um dos pontos principais que a gente precisa destacar aqui, né? Você tem que ligar o seu áudio, Ricardo. Ele está Desculpa. desligado. Eu desligo para ficar melhor, para sair melhor o seu. Então, esse momento que você fala que o cristianismo se perdeu, a gente não consegue nem a gente lê, né, na história como é que foi a questão da Inquisição. Então, o que levou a igreja a esse ponto, né, que tudo que se passou na Idade Média, aonde tem um momento que o cristianismo ele foi abafado na realidade, né? Quando a doutrina secreta, né, a ciência secreta, que eles queriam colocar, começaram a colocar, Jesus veio e colocou para todo mundo aquelas, o que realmente era ensinado, era aprendido, né? Jesus veio, fez as leis de Moisés, abrangeu tudo e colocou em 2 leis, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Chegou um momento que essa doutrina secreta, ela ia de encontro aos interesses da igreja. Então, o que acontecia? Acabou aquela coisa de, você vai para o céu, você vai para o inferno. Realmente, a morte era um horror. Era um horror. E como é que você ia fazer? Você já tinha cometido os pecados, então se você cometeu um pecado, você estava julgado já. Ó, estou no inferno. Quer dizer, aquilo acompanhava a pessoa para o resto da vida. Então, quando chega, né, voltando, aflorando essa questão da reencarnação, de que a gente mesmo tem que se modificar, aprender, quer dizer, vai depender da gente mesmo, tudo isso aí, para você não ir para um lugar ruim, ou ir para um lugar mais perto de Deus. Então, isso para a igreja não interessava de jeito nenhum, não interessava. Então, foi um abafamento de tal forma que aquilo ali virou a justiça para o homem. Quer dizer, o cara, a gente vê muita história de que as pessoas, quando não gostava da outra, falava que ela era uma herege, essa pessoa era morta. Aí ia lá, se apoderava dos bens dessa pessoa. Olha só como não foi isso aí. Quer dizer, então, realmente teve que ficar uma coisa dentro dentro da pessoa. A pessoa poderia pensar daquele jeito, mas não colocar para fora e nem vivenciar aquilo. Então, realmente, teve um período que precisava disso, né? Porque a gente sabe que a gente mesmo é que consegue resolver. No livro Nosso Lado, André Luiz, tem uma frase que ele fala lá, que ele fala assim, primeiro, a gente tem que querer, depois saber querer e depois merecer. Seria a questão de quando você ora para Deus. Como é que você já condenado a ir para o inferno, adiantava alguma coisa você orar? Porque você não sabia que você mesmo poderia resolver isso aí. Talvez até amenizar se fosse um pecado, uma coisa, né, tirar a vida de alguém, tipo isso. Afora aqueles pecadilhos, né? Aqueles pequenininhos que a gente acha que pode fazer, que a gente merece, porque a gente fez uma boa ação, aí a gente merece cometer um pecadinho, que Deus não vai ver isso aí de jeito nenhum. É a filosofia ética moral, é o que é supremacia. Então, nas nossas orações,
Você não pode pedir qualquer coisa também, como diz essa frase do André Luiz, né? Você vai pedir a Deus alguma coisa, mas você tem que saber o que você vai pedir. Direito de pedir você tem, mas vai saber lá o que você vai pedir, não é qualquer coisa, não. Deus não vai resolver a sua vida por causa da sua oração. Claro, se você está passando uma dificuldade, você pede um amparo, me ampara para eu poder levar isso com equilíbrio, essa minha dificuldade agora, eu sei que é eu que tenho que resolver, né? E você também tem que merecer as coisas que você está pedindo. Não é qualquer coisa que você vai pedir lá para ganhar na loteria, né? Tem nada a ver, tem nada a ver. Então, essa essa prisão do cristianismo puro, aonde, né, que você fala que onde a gente se perdeu nisso tudo, foi nesse momento. A partir de que houve de ter havido essa brecha com a Inquisição, com o interesse monetário, com um interesse particular, com interesse pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vingança, pelo ódio. Misturou tudo quanto é coisa ruim que o homem pode sentir, misturou naquela época. Na minha opinião, a gente já saiu bem disso. Hoje a gente consegue analisar as coisas com mais tranquilidade. É difícil, né? O Brasil, a gente consegue pensar em tudo, em religiões, em tudo, né? A gente sabe que a gente não tem isso, que somos todos filhos de Deus, que nós somos irmãos, né? Mas ainda existe aquele grupo de espíritos que ainda estão encarnados na Terra, que estão agindo como era na Inquisição. E aonde que surge isso tudo aí? É na política, porque aqueles que estão na gerência do país, na gerência da humanidade, então são individualidades que estão no comando, que estão tendo as mesmas atitudes. Claro que tem aqueles que querem, mas esses que querem o bem, eles são abafados, igual o cristianismo foi. Né? Porque cristão não é só a Igreja Católica, ou o evangélico, ou nós somos cristãos, nós espíritas. Ninguém tem direito a essa questão do cristianismo. Né? Então, é muito interessante isso que o Leon Denis traz para a gente aqui. Aquela, aquele tapa que a igreja tomou com essa questão da doutrina secreta, daquilo tudo ali, da reencarnação, de você viver em vários mundos, não é só aqui na Terra, né? Que não existe o céu, o inferno. Existe sim lugares que você vai, que você é feliz, né? Que eles falavam na época da maneira deles, aqueles que eram iniciados ali, né? Até aqueles que vinham depois que Jesus passou aqui. A gente sabe que aconteceu muitas coisas, muita gente foi morta na fogueira, porque exercia essa coisa dessa ciência secreta, doutrina secreta, e foram martirizados o tempo todo que eles estiveram aqui. Não sei se eu confundi tudo aí, mas é uma coisa interessante a gente pensar dessa forma. Onde nós perdemos isso? Né? Esse estudo do Leon Denis ele faz a gente entender que isso aí foi enclausurado. Essa ciência secreta, esse cristianismo de Jesus, que Jesus deixou para a gente, que ele mostrou isso tudo. Ele mostrou que a vida continua, quando ele voltou, né, que ele apareceu para os apóstolos, para Maria Madalena, aquela coisa toda. Mostrou que você tem que nascer de novo, né, para você progredir. É
É interessante isso aí. Isso tudo, nesse trechinho que nós lemos aqui, veio tudo isso na minha mente agora. Não sei se eu confundi tudo, mas... E, assim, a gente precisa ter a clareza, né, de que se a gente se perde, se a gente perde Jesus de vista, a gente acaba que a gente perde o caminho, né? Porque ele é o nosso modelo e o nosso guia, como a gente já viu lá no Livro dos Espíritos, né? Então, seguir a Jesus é o que a gente vislumbra aqui como humanos, né? Então, quando a gente vai vendo tudo isso acontecendo, eu acho que hoje, eu acho que Leon Denis escreveu aqui no sentido de fazer uma crítica pelo que ele vivenciava na igreja da época também, e hoje a gente precisa trazer esse olhar para nós, né? Porque nós, como cristãos que somos, o que nós estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus? Eu acho que isso é o mais importante também. E o que é o problema que eu acho, né? Que eu acho que é interessante a gente olhar para as situações que são narradas e a gente entender assim, mas de que ele está dizendo, né? Ele está dizendo não é da questão se a gente deve orar ou não deve orar, se a oração vai mudar alguma coisa ou não, porque, na verdade, a orientação de Jesus, e a gente precisa ter isso sempre em mente, né? É vigiai e orai. Então, a oração, ela faz parte do pacote para a nossa transformação. Então, a gente precisa, sim, orar. Mesmo que a gente já tenha cometido um equívoco e a gente vai falar, não, mas não adianta eu fazer essa prece e achar que vai estar resolvido, que o meu débito vai estar, vai ter sido pago, vamos dizer assim, né? Não é bem isso que acontece. A crítica que eu acho aqui maior é com relação a transformar a conexão com o divino, com Jesus, num comércio. Esse é que é o grande problema, né? Então, a partir do momento que eu tenho clareza de que existe outra oportunidade para mim, de que não está tudo perdido, que eu vou poder recomeçar de onde eu parei, não vou começar lá do início, né? Senão a gente nunca evoluiria, mas eu vou recomeçar de onde eu parei, resolver equívocos, e isso é que vai fazer a diferença. Essa autoridade hierárquica, religiosa e de religiosos, ela perde sentido. Se a gente tem essa fé raciocinada, isso perde sentido. Então, eu não vou mais pagar para alguém orar para mim, para que as minhas questões se resolvam. Porque eu vou ter consciência de que não é isso que vai resolver as minhas questões. Não adianta eu doar tudo que eu tenho para uma fé religiosa, para um templo, como se fosse um comércio. Eu posso sim doar, desde que aquilo seja uma coisa do meu coração, sem interesses individuais por trás disso. Então, tudo eu tenho que ver a palavrinha mágica que a gente não use, que é qual é a minha intenção fazendo isso. Se a minha intenção fazendo isso é alcançar o reino dos céus, eu estou transformando a conexão com Jesus numa mercadoria. Eu estou comercializando. Então, aí está deturpada toda a mensagem, né? Então, acho que é bacana a gente lembrar sempre disso. Então, eu vou continuar aqui a leitura. A ciência sagrada, porém, estava guardada sob diferentes aspectos por diversas ordens secretas. Os alquimistas
templários, Rosa-Cruzes e outros lhe conservavam os princípios. Os templários foram encarniçadamente perseguidos pela Igreja Oficial. Esta temia extraordinariamente as escolas secretas e o império que elas exerciam sobre as inteligências. Sob o pretexto de feitiçaria e de pactos com o diabo, as destruía quase todas a ferro e fogo. O protestantismo é superior ao catolicismo porque repousa sobre o princípio do livre-exame. Sua moral é mais perfeita e tem o mérito de se aproximar bastante da simplicidade evangélica. Mas a ortodoxia protestante não pode ser considerada como a última palavra da renovação religiosa, pois se apega exclusivamente à letra que mata e à bagagem dogmática que, em parte, conservou. Apesar dos esforços da teocracia, não se perdeu a doutrina secreta. Por muito tempo ficou velada a todos. Os concílios e os esbirros do Santo Ofício acreditaram tê-las sepultado para sempre, mas debaixo da pedra que lhe haviam colocado em cima, ela vivia ainda semelhante à lâmpada sepulcral que arde solitária durante a noite. Mesmo no seio do clero, sempre houve partidários dessas magníficas ideias de reabilitação pelas provas, da sucessão das vidas e da comunicação com o mundo invisível. Alguns têm até ousado elevar as suas vozes. Há meio século, 1843, o senhor de Montal, arcebispo de Chartres, falava nestes termos sobre a pré-existência da alma e sobre as reencarnações. Visto não ser proibido acreditar na pré-existência das almas, quem saberá o que em épocas vindouras virá a suceder entre as inteligências? O cardeal Bona, o Fenelon da Itália, na sua obra sobre o discernimento dos espíritos, se explica assim. É muito para estranhar que se encontrem homens de bom senso que tenham ousado negar as aparições e as comunicações das almas com os vivos, ou atribuí-las à imaginação transviada ou ainda às artes do diabo. Então, encerramos aqui o capítulo, né? Então, assim, há sempre um bom combate a ser combatido, né? E a gente pode, através dos nossos exemplos, mudarmos preconceitos, né? Ideias equivocadas, mas é preciso que a gente se aproprie do conhecimento certo. Porque se a gente continuar ouvindo dizer de Jesus e repetindo só o que estamos ouvindo dizer, a gente sempre vai ter essa deturpação da mensagem. Então, é preciso que a gente se aproprie dos ensinamentos do nosso mestre, né? E combater esse bom combate é a gente também ter humildade, ter discernimento, ter um pouco mais de amorosidade. Nem todo mundo pensa da mesma forma, mas pensar diferente nem sempre quer dizer que a gente precisa criar um embate porque existe uma verdade que é a minha e ela é a única possível, né? Existem possibilidades de ver a mesma verdade. É preciso que a gente entenda isso, né? Mas, para a gente entender isso, é preciso que a gente se aproprie do conhecimento daquilo que é essa verdade, né? É isso, Rosimar. Agora, é igual eu sempre falo, né? As nossas reencarnações que a gente, eu, pelo menos, virei muitas vezes aqui encarnar ainda na Terra. Tomara, né? Porque eu não sei, nós estamos passando
estamos em transição planetária, não sei também, eu não sei. Então, às vezes, né, eu vou, igual o André Luiz ensina para a gente, eu não estou sabendo direito o que eu cometi de erros aí, né, que às vezes a gente comete equívocos, crente que está certo, mas depois se analisa tudo direitinho, mas tem muito equívoco que eu já até esqueci, eu não sei o que vai ser na minha volta ao mundo espiritual. Mas as reencarnações, igual eu já falei muitas vezes, Deus, na sabedoria dele, na bondade dele, na justiça dele, ele coloca a gente aqui com tudo para dar certo. E a gente consegue se equivocar. Pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela ganância. A gente consegue atrapalhar, desviar do caminho que não é tão ruim assim. Tão ruim. Claro que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente se propôs na reencarnação para melhorar. Porque a gente só tem que melhorar. É fatalidade. A evolução é fatal. A gente vai chegar. Não adianta. Pode ser aquele espírito mais em sofrimento lá, né, nas trevas, vamos dizer assim, porque ele sofre. Ele acha que não, mas ele está sofrendo. Ele vai evoluir um dia. Ele pode ficar ali bastante, né, muitos anos, milênios, mas uma hora ele tem que partir para cima. Ele mesmo vai ver que ele tem que fazer isso. Então, é muito importante também nós exercermos o nosso livre-arbítrio, que é outra sabedoria de Deus. Igual a gente falou nesse finalzinho de estudo aqui, que depende da gente. É a gente que tem que correr atrás para a nossa evolução. Não adianta a gente culpar ninguém por nada que acontece na nossa vida. Por quê? Porque a gente tem tudo para conseguir. Não tem. Igual eu já falei, Deus não coloca os muros na nossa frente para a gente enfrentar. Deus não coloca uma fera na nossa frente para a gente enfrentar ela. Ele manda a gente fazer aquilo que a gente suporta, aquilo que a gente é capaz de passar. Só que a gente transforma isso numa coisa monstruosa, com a nossa ignorância. Ignorância na encarnação. Porque os momentos que a gente tem de desdobramento, né, nas nossas noites de sono, igual nós estamos estudando no livro Os Mensageiros, do André Luiz também, quem se interessar, toda sexta-feira, às 20 horas. A gente está estudando as obras de André Luiz e estamos estudando o livro Os Mensageiros. Então, vai depender da gente. A gente que comanda o nosso sofrimento ou a nossa vitória na encarnação. Então, acho que é bom a gente refletir bastante sobre isso, começar a pensar no coletivo, porque esse pensar no coletivo só beneficia a gente, nós que somos individualidades. A gente tem que pensar em todo mundo. A partir do momento que a gente pensar em todo mundo, aquele pensamento fraterno, aquele amor fraterno que Jesus deixou para a gente, o mundo vai ficar bem melhor de se viver nele. E não quer dizer que a gente vai ficar na Terra, mas ela vai ajudar a gente a ir para um lugar mais feliz, melhor. E sempre pensando que tem o tempo de semear, o tempo de desenvolver e o tempo de colher. Então, a gente está no tempo de desenvolver. Vamos pensar bem nisso, né? Isso aí.
Então, a gente encerrou aqui esse capítulo e a gente vai iniciar o próximo, que é o capítulo 7º, o materialismo e o positivismo. Eu vou começar aqui fazendo a leitura. Hoje a gente vai ter um gostinho do que a gente vai falar, né? Que aí depois, nas próximas semanas, a gente encerra esse capítulo também, que é outro capítulo muito importante, né? A gente só vai entender quem nós somos de verdade entendendo tanto as questões do espiritual, mas principalmente do material, né? Porque é aí que a gente vai se percebendo, onde que a gente está mais conectado. Então, vou fazer aqui a leitura inicial, é o capítulo 7º, o materialismo e o positivismo. Como o oceano, o pensamento tem seu fluxo e refluxo. Quando a humanidade entra sob qualquer ponto de vista no domínio das exagerações, produz-se cedo ou tarde uma reação vigorosa. Os excessos provocam excessos contrários. Depois dos séculos de submissão e de fé cega, a humanidade, cansada do sombrio ideal de Roma, atirou-se às teorias do nada. As afirmações temerárias trouxeram negações furiosas. Empenhou-se o combate e o alvião do materialismo fez brecha no edifício católico. As ideias materialistas ganham terreno, repelindo os dogmas da Igreja como inacessíveis. Grande número de espíritos cultivados desertaram da crença espiritualista e, ao mesmo tempo, da crença em Deus. Afastando as concepções metafísicas, procuraram a verdade na observação direta dos fenômenos, no que se convencionou chamar de método experimental. Podem-se resumir, assim, as doutrinas materialistas. Tudo é matéria. Cada molécula tem suas propriedades inerentes, em virtude das quais se formou o universo com os seres que em si contém. É uma hipótese a ideia de um princípio espiritual governando a matéria, pois esta se governa a si própria por leis fatais mecânicas. A matéria é eterna e só ela é eterna. Saídos do pó, voltaremos ao pó. O que chamamos alma, o conjunto das nossas faculdades intelectuais, a consciência, mas não é que uma função do organismo, e esvai-se com a morte. O pensamento é uma secreção do cérebro, diz Carl Vogt. E o mesmo autor acrescenta: as leis da natureza são inflexíveis, não conhecem moral nem benevolência. Se a matéria é tudo, que é, pois, a matéria? Os próprios materialistas não saberiam dizê-lo, porque a matéria, desde que é analisada em sua essência íntima, subtrai-se, escapa e foge como enganadora miragem. Os sólidos transformam em líquidos, os líquidos em gases, após o estado gasoso vem o estado radiante, depois, por depurações inumeráveis, cada vez mais sutis, a matéria passa ao estado imponderável. Torna-se, então, essa substância etérea que enche o espaço e de tal sorte tênue que se tomaria pelo vácuo absoluto se a luz, atravessando-a, não a fizesse vibrar. Os mundos banham-se em suas ondas, como nas de um mar fluídico. Assim, de grau em grau, a matéria se dissipa em poeira invisível, tudo se resume em força e movimento. Os corpos orgânicos ou inorgânicos, diz-nos a ciência, minerais, vegetais, animais, homens, mundos, astros, mas não são que agregações de moléculas, as quais são, a seu turno, compostas de átomos,
separados uns dos outros em estado de movimento constante e de renovamento perpétuo. O átomo é invisível, mesmo com o auxílio dos mais poderosos microscópios. Apenas pode ser concebido pelo pensamento. De tal sorte, extrema é sua pequenez. Então, tem uma nota aqui que diz o seguinte: a ciência calculou que 1 milímetro cúbico de ar respirável encerra 5 milhões de átomos. E essas moléculas, esses átomos, agitam-se, movem-se, circulam, evolucionam em turbilhões incessantes, no meio dos quais a forma dos corpos só se mantém em virtude da lei de atração. Então, vou dar uma paradinha aqui, que eu acho que tem coisa bastante já para a gente comentar. Então, agora ele começa trazendo aqui um convite para a gente pensar sobre o outro lado agora, né? O lado material das coisas. Então, quando ele traz aqui, né, a questão, olha, grande número de espíritos cultivados desertaram da crença espiritualista e, ao mesmo tempo, da crença em Deus, né? Ele atribui isso, Leon Denis atribui isso a essas deturpações que foram sendo feitas. É claro que isso contribui, né? É uma coisa interessante, e aí é um convite para a gente poder refletir, que a gente vai caminhando, às vezes, muito cegamente, em determinados caminhos. A gente vai fazendo um percurso de uma forma muito cega mesmo, né? Acho que essa é a palavra. Cega no sentido de... eu queria aqui só tirar essa conotação de uma cegueira, como se a pessoa que não tivesse visão, né, o cego propriamente dito, fosse uma pessoa inconsequente, inconsciente, não é isso, né? Eu vou mudar essa expressão porque eu acho que ela não ficou boa aqui. Então, às vezes a gente vai tomando rumos de forma muito automatizada e até aleatória a nós mesmos, né? Porque essa expressão, uma fé cega, eu acho que ela não cabe muito no sentido de que a pessoa que não tem a visão, ela está nesse mundo sem a possibilidade de enxergar, ela tem as outras percepções dela muito aguçadas. Então, quando a gente fala uma fé cega, eu acho que não é uma simbologia boa, porque parece que eu posso não enxergar, mas eu sou muito ativo em outros recursos, e não é isso que nós estamos dizendo. A gente está dizendo dessa pessoa que se deixa levar por conceitos e não avalia, não analisa, não estuda nada sobre aquilo. Eu entendo, eu volto a dizer, que o que Leon Denis está querendo dizer aqui é que a gente precisa tomar cuidado com as nossas verdades, porque elas podem causar muito estragos à coletividade. Então, é isso que a igreja fez. Ela, pelas deturpações que ela foi trazendo, ela foi afastando muitas pessoas da fé em Deus, da fé na imortalidade da alma, da fé na espiritualidade. Mas eu acho que a igreja não tem responsabilidade sozinha nisso, porque nós somos individualidades, nós temos o livre-arbítrio. Se a gente tem essa fé incoerente, inconsequente, também é porque a gente é comodista, a gente se acomoda. Aí encontrei alguém que vai guiar meu caminho. Aí eu sigo de uma forma sem me esforçar em nada para entender aquilo ali, e aí depois é mais fácil culpar os outros, né? Então, assim, se a nossa fé ela não fosse tão
acomodada, isso não aconteceria. A gente não ia deixar um grupo dominar, criar regras deturpadas. A gente, desde o início, ia falar: não, não foi isso que Jesus veio trazer. Não vamos aceitar. A gente não vai comprar uma oração de ninguém, a gente mesmo pode fazer a nossa prece. A gente não vai comprar um lugar no céu. A gente vai conquistar um lugar bom no mundo espiritual, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir, que é muito fácil a gente culpar alguém por alguma coisa, isso é a coisa melhor que tem, né? Então, quantas pessoas se afastam, e a gente viu isso acontecer na pandemia, e até antes da pandemia, né? Ah, não, me aborreci. A casa espírita que eu frequentava não era aquilo que eu imaginava. Vou abandonar o espiritismo e não quero mais saber de Jesus. Jesus é um incoerente. Na verdade, a própria pessoa é que é incoerente, né? Porque ela não entendeu nada do espiritismo, ela não entendeu nada do que Jesus pregou, ela só agiu conforme a sua conveniência, né? Então, eu acho que esse iniciozinho aqui já traz uma boa gama de reflexões para a gente sobre o nosso próprio comportamento, né? Ah, não, abandonei a religião. Abandonei a religião porque o movimento espírita é muito incoerente. Mas o que você fez de coerente no movimento para ajudar? O que você fez para vencer essas limitações que são do homem? Ou você ficou deixando a vida levar e as coisas irem seguindo conforme o fluxo, né? E para a gente entender um pouquinho, eu vou trazer uma pincelada, mas isso aqui é só o primeiro dia do estudo. A gente ainda tem mais 2 semanas ainda para estudar sobre o materialismo, né? E a gente vai fazer isso da mesma forma que a gente fez com o cristianismo, né? O que é o materialismo? O materialismo é uma doutrina metafísica, né? Ou seja, ela vai estudar os elementos ali que compõem todo esse campo, né? Que vai dizer de tudo que deriva da matéria. E ela vai dizer que, inclusive, a consciência é resultado de conexões da própria matéria e que ela vai trazer essa organização aí, a ponto de trazer essa consciência, né, que a gente tem. Então, as ideias filosóficas materialistas, elas existem desde os pensadores da antiguidade. Aqueles mesmos pensadores que a gente viu que detinham, os mesmos não, tá, gente? Daquela mesma época, daqueles pensadores que detinham o conhecimento da reencarnação, do mundo espiritual, da lei de Deus, das verdades eternas. Desde aquele mesmo período, essa doutrina, essas ideias materialistas também já permeiam o mundo. Então, assim, o princípio materialista, ele já vem permeando aí, né, os pensamentos dos grandes pensadores da antiguidade. Mas quem consolida ele mais, de forma mais plena, é Demócrito, lá entre 460 e 437 a.C., né? Então, ele traz a ideia de que tudo é formado por átomos. E ele estava certo, isso foi confirmado no século XX, né? Mas é no século XIX que o materialismo surge com mais força, né? Com as ideias de Karl Marx e de Friedrich Engels, com o materialismo dialético. Então, assim, só para a gente dar essa pincelada, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso aqui. Eu não sei se você vai querer comentar alguma coisa, Ricardo, senão eu vou continuar aqui falando. Perfeito o que você está falando aí. E essa questão do materialismo, para mim, ela é bem
bem confusa, sabe? Bem complexa. E a gente vê que foram pensadores, filósofos, que não eram de pouca importância, que realmente é uma questão analítica, de reflexão, porque só de animar um corpo a gente tem que pensar, mas eles, para tudo, eles têm uma questão biológica ou de átomos, né? Que os próprios átomos que você falou, né? Que Isso. eles próprios fazem isso tudo. Quer dizer, eles devem, tipo, virar a alma, animar o corpo, nas junções deles ali, né? Fazer isso tudo que a gente faz aqui, porque é uma loucura. Vamos ver com esse estudo aí, né? Mais para frente, o que a gente Tem que vai... entender direitinho que agora a gente vai mudar uma chavinha. Nós não estamos falando que o que eles estão falando está certo e que é uma verdade Mas absoluta. A gente está dizendo que é uma doutrina e que ela está baseada em fatos, né? Mas a gente vai ver aonde que ela está aí se equivocando também, né? E o que ela tem a ver, o que o materialismo tem a ver com os estudos da espiritualidade e até da nossa própria doutrina espírita. Eu acho que isso é importante. E aí, o que é interessante, né, para a gente entender aqui? Esse livro que Leon Denis escreveu, século XIX, finalzinho do século XIX. Desde quando Leon Denis escreveu esse livro até hoje, a ciência não parou de evoluir, principalmente a física, né? Então, enquanto ele estava falando de átomos, de moléculas que na época eram imperceptíveis, ele vai até dizer que difíceis de, até com um telescópio de enxergar, né? Desculpa, com um microscópio de enxergar, hoje a gente vai ver que eles estão estudando a matéria escura, né? Os buracos negros. Então, assim, é muita evolução. A gente talvez não dê conta de tanta evolução que teve com relação à própria conceituação de matéria. E aí, só para trazer aqui um conceito, né, quando ele fala o pensamento é uma secreção do cérebro, que quem disse isso foi Carl Vogt. Esse autor, ele é um cientista materialista e ele vai dizer, deixa eu só achar aqui, que eu anotei alguma coisa, que eu não sei aonde que eu anotei. Mas, enfim, depois eu acho aqui e trago até no próximo estudo. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Não, aí é do outro autor. Então, desse aqui, era isso mesmo. Que ele é um cientista materialista, né? E ele vai dizer que há uma resposta para tudo na matéria, né? É interessante a gente entender esses autores também, né? O que eles pensavam, como que eles construíram aí essas ideias. Acho que a gente pode ficar por aqui, né? Porque senão a gente vai começar a se perder um pouco aqui, porque eu fico meio angustiada com a questão do tempo. E não dá para a gente falar muito de materialismo superficialmente, assim como não dá para falar de cristianismo também, né? Senão a gente vai ficar um pouco falando mais do mesmo, né? Então os materialistas falam que a matéria é tudo. A gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né? É claro que aqui a gente não vai decifrar tudo, até porque a gente precisaria de um pouco mais de tempo, né, para conceituar tudo que os filósofos trouxeram a respeito disso, e a gente não tem tanto conhecimento assim para trazer, né? O que Karl Marx, por exemplo, quis dizer com a teoria dele,
o que Hegel quis dizer com a teoria dele, mas é importante a gente saber que esses nomes foram importantes, né, para a construção dessas ideias, né. Então, acho que podemos ficar Agora, por aqui Rosimar, hoje. aham, só fazendo um comentáriozinho aqui, as ideias, por exemplo, dessa ciência secreta, dessa doutrina secreta, ela tinha fundamento, ela tinha provas, ela tinha. Agora, a questão do materialismo, quando a gente fala em materialismo, vem para mim a palavra revolta, ou talvez assim, porque a pessoa vai negar uma coisa, ela tem que combater aquilo, não, nem sei se tem sentido, entendeu? O que eu estou falando é o seguinte: o materialismo, essas ideias vêm junto, cresceram juntas, espiritualismo, materialismo, por isso que a gente tem que ler mais para a gente poder comentar mais isso no nosso próximo estudo, entendeu? É, É verdade. eu fico pensando em, quando eu falo materialismo, eu falo revolta. Alguém não gostou da coisa e fala, não, tem nada disso não, é só a matéria mesmo, coisa e tal, vamos estudar, vamos aí. Não estou dizendo que é uma coisa errada, tá? Mas é uma ideia equivocada. Não quero ofender ninguém aqui, né, de jeito nenhum, porque eles podem pensar a mesma coisa da gente aqui, né? Isso, E a gente está. é isso que eu quero deixar aqui, Ricardo, porque a gente falar que é uma ideia equivocada é um pensamento nosso. Mas por que ela é É, equivocada? Aí tem que estudar, aí tem que entender, porque pode não ser equivocada, pode ser um pensamento seu e que não é sustentado pelo que a gente tem de construção. Então, eu não vou falar nem que sim, nem que não, vou deixar isso para refletir, é, para você, na próxima semana, você trazer para a gente um desenrolar desse pensamento, porque eu achei ele muito interessante. Eu achei que isso que você trouxe é bacana para a gente ir refletindo, né? E aí, semana que vem, você traz para a gente o mas eu estou complementa, falando né? isso aqui numa. É, eu estou falando isso aqui numa forma muito leiga, é, é, só do meu pensamento. Falar assim, pô, por que chegou a esse ponto? Mas deve ter fundamento. Eu aqui não estou sabendo e nem sei, mas que é difícil entender nesse momento agora, é difícil, mas vamos para frente. Tem mais algum recado, Rosimar? Está o Não, Pix aí, né? Nossa, quem quiser ajudar na campanha, qualquer contribuição vai ser muito boa para nós, muito bem-vinda, para a gente ajudar aqueles que precisam, né? Então tá, Rosimar. Então eu vou encerrar com a nossa prece, tá? Então vamos orar, agradecendo aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela organização dos trabalhos deste grupo de estudo. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa vida, por podermos estudar essa doutrina espírita abençoada. Agradecendo também ao nosso querido Leon Denis, pessoa, espírito que está aí ajudando a todos, né, que quer o bem da humanidade, que deixou tanta coisa para a gente. Nosso agradecimento a esse amigo querido, irmão, né, irmão querido. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo dessas obras. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. que assim seja.